O novo Spider-Man, Brand New Day, acaba de colocar Tom Holland e Zendaya novamente no centro de Hollywood. Só no fim de semana de estreia, o filme arrecadou cerca de 927 milhões de dólares. Mas este vídeo não é sobre Spider-Man, mas sobre a fórmula utilizada por Holland e Zendaya para chegar nesse patamar. Uma aula de dança abre a primeira porta. Tom Holland nasceu em uma família britânica de classe média, relativamente confortável. A mãe era fotógrafa, o pai, comediante e escritor. Não eram magnatas de Hollywood, mas os pais entendiam o mundo do espetáculo e sabiam onde investir. O primeiro passo foi colocar Tom em aulas de hip-hop. Aos 10 anos, durante uma apresentação de dança, uma profissional ligada a Billy Elliot percebeu o garoto. Mas o que era Billy Elliot na época? Era um dos grandes musicais profissionais do West End de Londres e exigia atuação, dança, balé, sapateado e enorme capacidade física. Foram 2 anos de preparação, até estar pronto para subir naquele palco. Com o tempo, conquistou o papel principal. Os atores infantis ganhavam em torno de 225 a 250 libras por semana. Ele não ficou rico, mas recebeu treinamento, salário, experiência profissional e uma credencial que nenhum curso isolado poderia oferecer. Primeira lição: uma habilidade complementar pode ser aquilo que diferencia você de milhares de pessoas que possuem a mesma habilidade principal. E no começo da carreira, o melhor trabalho nem sempre é aquele que paga mais, mas aquele que lhe edifica. Do teatro para o cinema internacional. Depois de Billy Elliot, Holland já possuía representação profissional e, através de audições, chegou ao teste para The Impossible, seu primeiro grande longa-metragem. E ele ainda precisou conquistar o papel. Holland contou que fez uma primeira audição gravada em Londres. Depois vieram novos testes, até ser chamado para uma audição final na Espanha. Interpretaria o filho de Naomi Watts e Ewan McGregor em uma superprodução internacional sobre o tsunami de 2004. Holland conseguiu. Aos 14 anos, iniciou sua carreira no cinema internacional. The Impossible arrecadaria 198 milhões de dólares mundialmente. Naomi Watts foi indicada ao Oscar e Holland recebeu forte reconhecimento por sua atuação. Nesse momento, os pais de Holland constituíram a empresa Tom Holland Limited. Como Tom ainda era adolescente, o diretor era seu pai, Dominic Holland. Tom somente assumiria formalmente uma diretoria anos depois, já adulto. Hoje ele controla 75% da companhia. A família não esperou Tom ganhar milhões com Spider-Man para começar a organizar juridicamente sua atividade. Segunda lição: você não precisa esperar ganhar milhões para começar a tratar profissionalmente uma atividade que pode gerar milhões. Para Holland, primeiro veio a profissionalização da estrutura. Os grandes cachês só apareceriam anos depois. O papel mais importante. Sony e Marvel procuravam um novo Homem-Aranha. Relatos sobre a seleção colocam o universo de candidatos em aproximadamente 7.000 jovens. Holland tinha 19 anos e uma década de preparação. Sabia dança, balé, acrobacia, teatro profissional e cinema dramático. Quando realizou o teste, não era apenas parecido a Peter Parker, mas um ator completo para o personagem. Conseguiu o papel. Seus salários estimados foram, em Captain America, Civil War, em cerca de 250 mil dólares. Homecoming, aproximadamente 500 mil de salário base, chegando a cerca de 1,5 milhão com bônus. Depois do sucesso da franquia, a Variety estimou seu valor de mercado entre 5 e 10 milhões de dólares para protagonizar grandes filmes comerciais. Terceira lição: quando a grande oportunidade surgir, você precisa estar preparado. Zendaya crescia paralelamente. Zendaya cresceu em uma família de classe média trabalhadora de Oakland, Califórnia. Os pais eram professores. A mãe também trabalhava no California Shakespeare Theatre, e esse detalhe seria decisivo. Ainda criança, Zendaya passou a conviver com o ambiente teatral. Por volta dos 7 ou 8 anos, começou a receber formação em interpretação e hip-hop. Participou do grupo juvenil Future Shock Oakland e estudou também outros estilos de dança.
Depois vieram pequenos trabalhos. Modelagem para marcas como Macy's e Old Navy, vídeos e comerciais. Em um deles, Zendaya apareceu como dançarina de apoio em um comercial da Sears, estrelado por Selena Gomez. A família, então, aumentou a aposta. O pai deixou o emprego e foi com Zendaya para Los Angeles, enquanto a mãe continuou em Oakland, trabalhando em 2 empregos para financiar as viagens e audições. Durante aproximadamente 1 ano, fizeram esse esforço até aparecer uma oportunidade maior. Disney Channel. O Disney Channel preparava Shake It Up, uma série sobre adolescentes dançarinas. Mais de 200 jovens fizeram testes para os papéis principais. Zendaya já acumulava aproximadamente 5 anos de dança, interpretação, teatro, modelagem e comerciais. Passou pelas audições e conseguiu Rocky Blue, uma das 2 protagonistas de Shake It Up. Assim, aos 14 anos virou uma das estrelas da Disney. Shake It Up durou 3 temporadas e 75 episódios. O salto econômico foi enorme. Pela primeira vez, Zendaya tinha renda recorrente, exposição internacional e, principalmente, audiência própria. Surgiu outro problema. Ser famosa na Disney não significava ser relevante para Hollywood ou para a moda. Através de um amigo da família, Zendaya conheceu Law Roach, um estilista que também começava sua carreira. Sua função era construir a imagem pública dela. Como as grandes grifes ainda não queriam vestir uma adolescente da Disney, Law procurou marcas menores, novos estilistas e peças vintage. Se Zendaya não podia competir usando as marcas mais famosas, competiria sendo mais interessante. Funcionou. Suas roupas começaram a gerar mídia fora da Disney e, anos depois, Zendaya chegaria à capa da Vogue, aos contratos com marcas de luxo, e seria reconhecida ícone da moda. Quarta lição: transforme sua fraqueza em diferenciação. Quando não puder competir com os mesmos recursos, mude a forma de competir. Dançando com as estrelas. Aos 16 anos, Zendaya foi para Dancing with the Stars, uma competição televisiva em que celebridades dançam com profissionais, diante de uma audiência muito maior que a do Disney Channel. Ela chegou à final. Seu faturamento totalizou $345 mil. Quinta lição: aos 8 anos, os pais pagavam para Zendaya dançar. A dança ajudou para chegar à Disney e ganhar $345 mil em uma competição. Uma habilidade aumenta muito mais de valor quando você combina competência com audiência, reputação e acesso. De atriz a produtora e empresária. Pouco depois, a Disney quis Zendaya novamente. Mas agora havia uma diferença. Aos 13 anos, Zendaya precisava convencer a Disney a contratá-la. Com essa idade, seus pais constituíram a KZC Entertainment, na Califórnia, profissionalizando a sua carreira. Hoje, ela consta como diretora executiva da empresa. Aos 16, para aceitar KC Undercover, uma série de comédia e espionagem na qual interpretava uma adolescente recrutada como agente secreta, Zendaya exigiu participação como produtora. Interferiu na personagem e na concepção da série. Ela não fez faculdade de produção. Aprendeu produzindo. Sexta lição: Zendaya entrou na Disney vendendo atuação. Com curta idade, os pais criaram a empresa. Depois aprendeu produção ainda adolescente. Talento, gestão e propriedade começaram a crescer juntos. 2 grandes oportunidades ao mesmo tempo. Aos 19 anos, Zendaya fez teste para Spider-Man. Ela conseguiu o papel pela audição. Quase simultaneamente, passou pelo processo de The Greatest Showman. Ali, precisou combinar atuação, canto, dança e aprender trabalho aéreo para interpretar uma trapezista ao lado de Hugh Jackman e Zac Efron. Em pouco tempo, Zendaya saiu de uma plataforma infantil para 2 grandes filmes de estúdio. Mas não aconteceu rapidamente de verdade. Quando esses filmes chegaram ao cinema, ela já tinha aproximadamente 12 anos de formação e quase uma década de experiência profissional. Aos 22 anos, Zendaya entrou em Euphoria, da HBO, como protagonista e produtora executiva. Parecia jovem demais, mas vinha aprendendo produção desde KC Undercover. Aos 24, ganhou o Emmy de Melhor Atriz Dramática, tornando-se naquele momento a vencedora mais jovem da categoria. Quando a pandemia interrompeu Euphoria,
Zendaya perguntou ao criador Sam Levinson se poderiam produzir algo naquele período. Dessa conversa nasceu Malcolm e Marie. Zendaya protagonizou e produziu. O orçamento reportado foi de cerca de 4 milhões de dólares. Depois de pronto, a Netflix adquiriu o filme por aproximadamente 30 milhões. Ela não embolsou a diferença. Havia custos, investidores e participações. Mas a lógica havia mudado. 7ª lição. Quando você vê alguém subir vários degraus, quase ao mesmo tempo, pode e estar olhando para a colheita simultânea de investimentos feitos durante muitos anos. Holland, empresário da Bero. Tom seguiu outra trajetória. Aos 28 anos, entrou num novo mercado criando a Bero, uma marca de bebidas sem álcool. Mas ele não tentou se transformar sozinho em especialista industrial. Associou sua fama, audiência e capital a John Herman, empresário que se tornou cofundador e diretor executivo. Depois de um ano de desenvolvimento, a empresa foi lançada. No primeiro ano, gerou 10 milhões de dólares em vendas. Antes de completar 2 anos, a companhia foi avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Conclusão. Holland não precisou aprender sozinho uma indústria que desconhecia. Usou capital, reputação e audiência para atrair pessoas que possuíam as competências que lhe faltavam. Se você gostou deste conteúdo e quer conhecer a história financeira das maiores empresas, celebridades e impérios do mundo, deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios e nos diga qual personagem ou empresa você quer ver na próxima autópsia financeira. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.